Amém. Realmente você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 18. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 18. Você pode abrir do jeito que você está abrindo, ou então abrir de uma outra maneira, glorificando, agradecendo, louvando a Deus. Não precisa você encontrar de imediato para já ir declarando, Senhor, eu amo a tua palavra, porque ela é a palavra de Deus, a palavra do Senhor para mim e para você. Só lembrando o que nós já sabemos, agora no próximo domingo, que é o segundo domingo de dezembro, nós evangélicos comemoramos o dia da Bíblia, o dia da palavra do Senhor Jesus, A coleção de livros, porque esse é o significado da palavra Bíblia, coleção de livros, livros inspirados por Deus, que retratam a vontade de Deus para mim e para você, ok? Jeremias capítulo 20, versículo 18, vamos todos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma os meus dias na confusão? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor dos céus agora, pedindo que nesta noite de cura e libertação, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Pai amado, graças te damos pela oportunidade de celebrar ao Senhor aqui na tua casa, debaixo dessa unção de cura e libertação. Eis-nos aqui, fale ao nosso coração, leve cativa a nossa mente até o teu trono, e que o Senhor derrame bênção sobre nós, que o teu Espírito tenha liberdade para prescrutar, para, Senhor Deus, supervisionar, para ir ao lugar mais íntimo nosso e trazer toda a cura e toda a libertação que nós precisamos. Fale conosco, repreendemos toda e qualquer obra do inferno, que os anjos do Senhor estejam guardando e protegendo esse ambiente, e que o teu Espírito tenha total liberdade para falar conosco. Repreenda tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, tudo aquilo que vem para causar sono, fadiga, cansaço, inquietação da alma, perturbação, medo, ansiedade. Nós repreendemos toda e qualquer dor física em o nome do Senhor dos Exércitos. Ministre a tua palavra, é o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Hoje, no nosso culto de cura e libertação, nós iremos falar sobre como superar as decepções. Vamos juntos recitar esse tema? 1, 2, 3. Como superar as decepções. Mais uma vez. Como superar as decepções, Nós temos aqui o texto aqui, onde Jeremias está num diálogo perguntando a Deus, e ele diz, em uma outra versão, ele diz assim: por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas? Na minha Bíblia fala, no lugar de tristeza é trabalho, mas em outras versões fala dificuldades. Eu saí só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Este é o questionamento do profeta Jeremias. E muitos de nós, como o profeta Jeremias, também enfrentamos essa dificuldade. Ou passamos por decepções, não é verdade? Ao longo da nossa vida, se você puder contabilizar, tem pessoas que conseguem fazer isso, Mas se você contabilizar, você consegue saber
ou mencionar quantas decepções você já sofreu na vida? Você consegue dimensionar quantas decepções você já passou? E quantas decepções virão pela frente ainda? Porque somos seres humanos, né? Não somos máquinas. Então, quantas pessoas fazem essas perguntas? Por que eu nasci? Por que eu sofro tanto? Por que tanta luta, tanta dificuldade vem sobre a minha vida? Né? Longe de ser um profeta fatalista, longe de ser um pregador fatalista, né? Mas é uma realidade. Obrigado, irmão Valdirene. Esta é uma realidade da nossa vida, as decepções. Tanto nós sofremos decepções, como nós também muitas das vezes decepcionamos as pessoas, não é verdade? Embora a gente, como cristão, a gente tem que sempre trabalhar, lutar, para ter o caráter de Cristo, para errar o menos possível. Né? Nós não podemos ser adeptos, já mencionei, já preguei aqui várias vezes, da chamada síndrome de Gabriela. Aquela personagem, né, que dizia, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Ah, pastor, pau que nasce torto, não se direita, e até as cinzas são tortas. Diga misericórdia. Diga, eu não sou assim. Então, nós éramos assim, mas Jesus entrou na nossa vida e é preciso transformação, é preciso mudança de vida. E essas decepções que a gente passa, porque a gente lida com pessoas, essas decepções, elas não podem fazer-nos parar. Elas não podem fazer-nos paralisar ou até mesmo desanimar, e muito menos fazer com que nós não caminhemos. Tem pessoas que sofrem decepções, não deveriam sofrer. Não estou aqui dizendo que o que fizeram com você, que as pessoas estavam certas, não, até porque eu não sei, mas o Espírito Santo sabe qual foi a decepção que você sofreu, e sabe que essa decepção está te paralisando. E muitas das vezes, há pessoas que estão retrocedendo no caminhar na vida cristã, no ministério, no chamado. Quantas pessoas deixaram o chamado por causa de uma decepção? Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Se eu tivesse parado nas decepções que eu já tive lidando com pessoas ao longo aí desses 26 anos, talvez eu não seria nem cristão mais, eu não frequentaria mais nenhuma igreja, muito menos pastor, muito menos liderar gente, muito menos cuidar de gente. As decepções não podem nos paralisar, elas não podem fazer com que a gente retroceda. Jeremias, ele é considerado o profeta chorão do Velho Testamento. Jeremias, ele era muito inteligente, ele era muito perceptível, ele tinha uma percepção muito grande das situações que estavam ao seu redor. Era um camarada que pelo que é fornecido pelo livro dele mesmo, que acreditamos que tenha sido ele o autor, era uma pessoa que tinha um tanto quanto de orgulho, era um pouco, mas também era muito sensível. É por isso que ele é apelidado de o profeta chorão, porque ele tinha uma sensibilidade à flor da pele, qualquer coisa magoava, feria ele. Mas o seu ministério começa muito cedo. E Jeremias, ele tanto foi sacerdote como ele foi profeta. E por causa disto, por causa desse ministério que ele desenvolveu como profeta, contundente, com a palavra de transformação, de arrependimento, ele era muito solitário. Ele era muito solitário, ele era um indigesto. Hoje nós temos aí um ramo de profetas que eles só profetizam coisas boas, coisas maravilhosas. Eis que te digo com o meu servo que você vai ganhar um avião. Eis que te digo que o meu servo, que aonde você for, você vai, e o povo glorifica, glória a Deus, aleluia. Mas o profeta, a raiz do profeta do Velho Testamento, era aquele que denunciava o pecado, era aquele que denunciava o erro. E Jeremias, por causa disso, ele foi muito hostilizado, ele foi preso várias vezes, mas ele não deixou de ser um profeta otimista, ele não deixou de ser um crente de oração, ele não deixou.
Irmãos, nós costumamos dizer o seguinte, né? Quando nós passamos por dificuldades, nós costumamos usar um termo para isso, que é o deserto. Não é verdade? Estou passando por um deserto, fulano está passando por um deserto, né? E nós precisamos compreender que os desertos fazem parte da nossa caminhada cristã. Deus permite muitas das vezes que nós cheguemos até o deserto, passemos pelo deserto, mas como eu já disse várias vezes, deserto é lugar de passagem. O problema é que tem muitas pessoas que são tão decepcionadas e que essas decepções mexem tanto com elas, que quando passam pelo deserto, elas ficam paralisadas no deserto. Elas querem construir casa no deserto, elas querem viver no deserto. No deserto é só passagem. Você passa pelo deserto. Lá não é para poder construir um lar, construir uma casa, construir uma vida. Oséias capítulo 2, versículo 14, nos traz uma palavra do Senhor a respeito do que acontece no deserto. Abra a sua Bíblia aí. Livro de Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 14. Declare o seu amor à palavra do Senhor. Glória a Deus. Olha o que o Senhor diz através do profeta Oséias. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Em outras versões fala que Deus cuida, Deus trata, Deus permite que eu e você passemos pelo deserto, mas Ele não te abandona no deserto. Ele cuida da sua vida. E muitas das vezes é o deserto da decepção. Decepção com pessoas, decepção com instituições, decepção com líderes, decepção com pessoas próximas. Não é verdade? Nós sabemos que a ferida feita por uma pessoa próxima, por um parente, por uma pessoa bem próxima da gente, dói mais do que uma ferida feita por uma pessoa que está longe, que não tem parentesco conosco. Então, nesta noite, nós vamos aprender como superar as decepções. Algumas atitudes que eu e você precisamos ter para superar todas as decepções da vida. Tá ok, gente? Glória a Deus por isso. Então, como superar as decepções? Em primeiro lugar, leiamos Hebreus capítulo 13, versículo de número 5, que ele vai nos informar o que fazer em primeiro lugar para vencer a decepção ou as decepções. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos juntos declarar o amor à palavra do Senhor? Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus, aleluias. Então a primeira atitude para superar as decepções é crer que Deus continua presente no meio da decepção. Deus não te deixa, Deus não te abandona, Deus é o seu ajudador. Deus não virou as costas para você, Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus está contigo. Mas é preciso crer, eu preciso crer, e crer é algo sobrenatural, é algo que eu preciso fazer. Crer é importante, é imprescindível a fé, porque sem fé eu não posso agradar a Deus. Então, quando você passa por decepções, quando você passa por situações como essa, é preciso continuar acreditando que Deus está com você. São nesses momentos que o Senhor quer te falar.
Muitas das vezes Deus permite esses momentos, até porque nós somos seres humanos e nós lidamos com pessoas. Todos nós temos a natureza pecaminosa, embora a gente precise vigiar, mas uma vez ou outra a gente escorrega, a gente decepciona ou é decepcionado. Mas nesses momentos muitas vezes Deus quer te falar. Por quê? Porque Deus quer nos levar a um nível de maturidade espiritual. Muitos de nós cristãos, lamentavelmente, nós somos cri-cri espiritualmente. Muitas vezes somos, ou temos, ou achamos que por ter uma idade, ou por ter uma certa experiência de vida, somos as pessoas maduras, mas muito crente é cri-cri espiritualmente. E só passando por momentos para poder ser ajustado, para a engrenagem começar a fluir de uma forma que Deus quer. Então esses momentos Deus permite para te levar à maturidade espiritual. E todos nós precisamos amadurecer espiritualmente. Todos nós precisamos amadurecer espiritualmente nas coisas espirituais. Nós encontramos esse texto que nós lemos aqui, de Hebreus, o texto ensinando para mim e para você que jamais Deus te abandona. Jamais Deus te decepciona. Jamais Deus te desampara. Deus está com você em todos os momentos, amém? Mesmo na decepção, Deus continua com você. Deus não te deixa. Então a primeira atitude para vencer a decepção é crer que Deus continua presente no meio da decepção. Deus não te deixa. Deus não te abandona. Deus não te desampara. Deus não vira as costas para você. Deus está contigo. Mas é preciso crer. É algo que vem de mim, é algo que vem dentro de você. É a fé, é acreditar, é confiar. Porque sem fé, já diz o texto da palavra do Senhor, é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível que eu preciso ter dentro de mim. Existe a fé salvadora, existe o dom da fé. A própria palavra do Senhor falou que se a sua fé é pequena, se você orar, Deus aumenta a sua fé. Então nós precisamos crer que mesmo nesses momentos Deus não nos deixou, Deus continua conosco, amém? A segunda atitude para poder superar as decepções é a seguinte: não tome decisões baseada numa decepção. A pior coisa que tem é erro na certa, é bater a cabeça na certa, é tomar decisões no meio de uma grande decepção. Abra a sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 16. Livro de Provérbios, nós encontramos muitos conselhos para as nossas vidas. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 25. Declara o seu amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Provérbios 16, 25, diz assim: há caminho que é o homem, ou há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Diga misericórdia. Caminhos de decepção. Todas as vezes que tomamos decisões baseadas nos sentimentos, principalmente quando somos decepcionados, corremos o risco de errar o caminho. Se tem um negócio que nós estamos errando, e eu vejo isso aí ao longo desses 34 anos, é o tal do sentimento. Ah, eu senti isso. Ah, eu senti que era para fazer isso, mas sentiu? Você sabia que os sentimentos eles podem vir de você mesmo? Você sabia que o diabo pode colocar sentimentos dentro do seu coração? Agora, com certeza você sabe que nós precisamos agir de acordo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo de Deus. Os sentimentos, já diz o próprio profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem. O nosso coração nos engana, irmãos. Porque nós não fomos feitos para poder ser governados pelos sentimentos.
pelo coração, pelo que eu estou sentindo. Porque na hora que uma pessoa te decepciona, você entristece, sim ou não? Sim ou não? Entristece. Vai me dizer que você não entristece? Entristece. Se você estiver na carnalidade, você quer esmagar a pessoa, você quer esganar, você quer retribuir, pagar o mal com o mal. Diga misericórdia, diga Senhor, me liberta desses demônios. Dependendo do estágio que você está, você entra em crise, né? Todos somos seres humanos, é por isso que o próprio Jeremias diz: enganoso é o coração do homem. Eu e você fomos feitos para ser governados pelo Espírito Santo, para ter o Espírito Santo de Deus governando a nossa vida. Então nós precisamos tomar cuidado, para não tomar decisões, nenhum momento de decepção, né? Porque nós corremos o sério risco de errar o caminho. Quantas pessoas eu conheço que tomou decisões erradas, no meio de uma decepção, no meio de uma situação difícil, errou o caminho, se arrependeu, ou pelo menos, não vou dizer se arrependeu, porque o termo arrependimento quer dizer dar meia volta e voltar, mas ficaram tristes, contristados, mas não voltaram, não tiveram coragem de voltar, de refazer, pegaram ou foram outras rotas. Quantas pessoas eu conheço assim? Uma vez um camarada, né, e me procurou no domingo pela manhã, né, depois de eu ter estado num dia, na semana, na quarta-feira na casa dele, ter feito uma célula maravilhosa, na quarta-feira, domingo de manhã ele me procurou, né, e me chamou para conversar. Eu até sentei, foi bem assim, nesse cantinho aqui do altar, eu sentei com ele aqui no cantinho, e ele disse assim: pastor, tenho uma notícia para te dar. Eita misericórdia, o que será que foi, gente? Será que a mulher está grávida? Será que aconteceu? Né? E quando fala assim, tem uma notícia para te dar, às vezes a gente só vem na cabeça coisa ruim, misericórdia, né? Aí ele disse: eu estou indo embora. Como? Você está indo embora? Eu estou indo embora. Mas como? Não, é porque aconteceu um negócio lá, assim, na usina, e eu fui mandado embora na quinta-feira. Ou eu falei: você foi mandado embora na quinta-feira, hoje é domingo. Mas eu já estou vendendo as coisas, já tudo, já para ir embora. Oh Deus da glória. Eu: não, rapaz, espera um pouco. Mas como é que vai fazer? Que sua esposa, ela trabalha aí no comércio. Não, eu vou embora, vou vender tudo, já vou embora. Gente já está comprando as coisas já, ó. Vou voltar de volta para minha terra. Não, moço, fica aqui, né, como mineiro. Moço, fica aqui, rapaz. Espera um tempo, vai aparecer emprego para você. Deus vai abrir outra porta. Não, pastor, eu tenho que ir embora. Já falei com o dono da casa, já está vendendo as coisas já. Foi embora. Isso foi mais ou menos no início de dezembro que ele foi embora. Por causa de uma decepção, ele tomou uma atitude. Por causa de uma decepção, por causa de uma situação que aconteceu, a primeira decisão foi: eu vou embora, eu vou largar tudo. 4 meses depois, eu entro num supermercado aqui na cidade, e eu estou lá no caixa. Quem é que chega? O irmão, com a esposa. A gente se abraçou, conversou. E aí, meu querido? Eu voltei. Uai, não deu certo lá, tal, não deu certo o emprego lá. Então a gente precisa tomar cuidado. Não se deve tomar decisões na hora que sofre uma decepção. É por isso que o escritor de Provérbios aqui, né, Salomão, ele diz: olha, há caminhos que parecem ser bom. Aquilo ali, aquela decisão, aquele emprego, aquela cidade, aquele lugar, maravilha! Mas o seu fim é caminho de morte. É caminho de morte. Então nunca tome uma decisão baseada numa decepção. Me decepcionei. Você já imaginou quem é casado? Se todas as vezes você decepcionasse com sua mulher, ou a mulher decepcionasse com o marido: vou embora, vou pra casa da minha mãe, pegar minha mala, vou embora. Você já tinha ido embora, muito tempo. Então não tome decisões baseadas numa decepção. É a segunda atitude. A primeira é crer que Deus está com você. A segunda, não tome. Vai orar, vai calmar. Vai calmar.
E nada de ficar ouvindo, pessoas de um lado e de outro, de um lado e de outro, de um lado e de outro. É por isso que o próprio escritor de Provérbios diz que na multidão de conselhos há segurança. Eu sou de um tempo que o crente, para tomar uma decisão, ele ia até o pastor. Ele conversava com o pastor. O pastor orava, o pastor dava para ele algumas opções. E muitas das vezes ele tomava a decisão que o pastor falava para ele tomar. Eu me recordo que quando eu me converti, eu estava preparando para ser um jogador de futebol. E quando eu fui fazer, depois de 3 anos e meio, treinando várias vezes por semana, várias horas, eu fui fazer um teste lá em Belo Horizonte. E na ocasião eu fui aprovado em 2 clubes. O Venda Nova Futebol Clube, que não existe mais a nível profissional, e fui selecionado pelo Clube Atlético Mineiro para poder jogar lá. E aí, só que eu iria ser emprestado para uma filial. E aí eu disse, o meu treinador falou assim, o Ayrton, o meu pai na fé, você vai voltar para Montes Claros, você vai sentar com o pastor, o pastor Antônio Carlos Vitorino dos Santos, e você vai contar para ele essas 2 situações. Aquilo que ele falar para você fazer, você vai fazer. E assim eu fiz. Cheguei lá, pedi uma audiência, fui no apartamento dele, pastor, é assim, tem 2 opções. Ele falou, você vai tomar essa decisão. E eu tomei. E eu fui. Volta e meia, um dia desse eu estava lembrando, mas se eu tivesse desobedecido o pastor e ido para aquele outro lado, ia dar certo. Não deu muito certo lá no Venda Nova. Mas eu era assim. Hoje não, hoje a pessoa toma a decisão. Alguns ainda te comunicam, a maioria não te comunica. É o que o pastor Cláudio Duarte fala. O crente vai, pula no buraco, depois vai, pastor, ei, me tira daqui. Ué, quem mandou você pular? Por que você não perguntou? A gente está vivendo assim, um povo desse jeito. Diga misericórdia. Diga, eu não sou assim, pela fé. Então tem gente assim, toma decisão, não consulta, Na multidão de conselhos há segurança. Há segurança. Então não tome decisões baseadas numa decepção. Terceiro e último lugar, o que é preciso, que atitude eu preciso fazer para superar as decepções? Vamos ler um texto que se encontra também em Provérbios, só que agora no capítulo de número 23, versículo de número 18. Glória a Deus. Senhor, eu amo a Tua palavra. Provérbios capítulo 23, versículo 18, diz assim: porque deveras a um fim bom, não será malograda a tua esperança. Terceira atitude, na hora para superar as decepções, nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Diz o texto aqui, deveras haverá um fim bom. Haverá um fim bom para você. As coisas vão se resolver no final, mas é preciso manter a esperança. A esperança. Irmãos, quando nós passamos por decepções, geralmente o diabo, o inimigo de Deus e nosso inimigo, ele lança algumas setas, alguns dardos, O apóstolo Paulo fala dos dardos inflamados do maligno. Ele lança algumas setas em nossa mente, de que não vai dar certo, de que Deus te abandonou, de que tudo acabou, que não tem mais esperança, é o fim. Quantas vezes nós emprestamos a boca para trazer palavras assim? Mas acabou? Você morreu? As coisas só acabam na nossa vida aqui na terra quando nós morremos. Só que aí inicia a vida eterna. E a vida eterna é longa. A vida eterna é longa. Tem muita gente dizendo, é preciso viver o dia intensamente, porque um dia ninguém sabe, então a gente tem que curtir o dia intensamente. Bacana, mas você está preparando para viver a eternidade, que é para a vida toda? A gente precisa tomar cuidado também com isso, se preparar para a eternidade.
Porque lá você vai viver eternamente. Aqui vive-se, né, a expectativa de vida está aumentando um pouco mais, 70, 73, 80, né? Mas e lá na eternidade, que é a vida toda? Então, geralmente, voltando aqui na questão, o diabo ele coloca lança essas setas diabólicas, esses dardos inflamados que são mentiras. Então você não pode permitir que isso atinja o seu coração. Não perca a esperança em Deus, não perca a esperança. O texto está dizendo que nós lemos que certamente haverá esperança para nós. Não importa o nível, o grau de decepção que você enfrentou ou está enfrentando, ou que você venha enfrentar. Confie no Senhor e conserve-se no caminho do Senhor, conserve-se na palavra de Deus. Tenha esperança no Senhor dos exércitos. Então essas são, melhor dizendo, as 3 atitudes que eu e você precisamos ter para superar todas as decepções que venham sobre nós, né? Precisamos ter essas atitudes. E para nós finalizarmos essa palavra, quero ler Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Senhor, eu amo a Tua palavra. Olha o que o Senhor diz para mim e para você. Esses 2 versículos é para mim e para você. Isaías 55, versículo 8 e 9. É o que Deus pensa de você. É o que Deus quer para você. É o que Deus tem para você. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa maravilhosa. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que você pensa. Então não deixe que as coisas, que a decepção te paralise. Deus nos ama, Deus te ama mais do que você possa imaginar, né? Diz o texto, diz a letra da música que nós cantamos: quero olhar na face do meu Criador, né? Que primeiro me amou, né? Já te decepcionando e sabendo que você vai colocar essas atitudes em prática, você não vai ver Deus, porque Deus é Espírito, ninguém vê Deus. Você vai saber que Ele existe, mas você vai olhar para Jesus, você vai olhar para Jesus, né? E aí perguntaram a Jesus assim: mostra-nos o Pai, Jesus. Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai, vê o Pai, né? Então olha que coisa maravilhosa. É o que Deus pensa para você, é o que Deus tem para você, porque Ele te ama. Então não permita que a decepção te afaste de Deus. Não permita que as decepções te afastem da igreja. Não permita que as decepções te afastem da palavra. Não permita que as decepções te afastem do seu chamado, dos ministérios, das redes que o Senhor tem falado ao seu coração, do chamado que Deus colocou na sua vida. Não deixe que essas decepções te afastem. Não permita que isso venha sobre a sua vida, e nem permita que os seus planos te afastem da pessoa de Deus. Porque os planos que o Senhor tem para você são bem maiores do que os seus planos. A gente precisa aprender a submeter os nossos planos aos planos de Deus e deletar o que Deus não quer para nós. E dizer para Deus: qual é o plano que o Senhor tem para mim? O que o Senhor pensa para mim? Será que a gente ora desse jeito? Ou será que é a gente que faz planos? Ou será que é a gente que faz planejamento, toma decisões? Organizar é muito importante. Nós aprendemos com Jesus que na organização há multiplicação, né? Foi isso que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, Jesus, tem uma multidão aí, só de homem tem 5.000 homens, fora mulher, fora menino e menina.
Manda esse povo embora, libera eles aí, porque eles aí vão nas cidades, nas aldeias, no comércio, na padaria, no supermercado para comprar pão, comprar comida. Jesus falou: não, já é tarde. Manda eles sentarem em grupo de 100, em grupo de 50. Isso se chama organização. E aí você já sabe o resultado. Houve a multiplicação dos pães. Então Deus abençoa na organização. Na organização há provisão. Na organização há milagre. Mas antes de organizar ou planejar, eu preciso, Deus, é esse plano que o Senhor tem para mim? É esse plano que o Senhor tem? É uma universidade? É um bem? É uma viagem? É o casamento agora? É filhos? O que o Senhor tem para mim? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, diz o texto. Os pensamentos e os caminhos são maiores. Então, confie nele. Fique firme no Senhor, porque Deus sempre está preparando o melhor no natural para a sua vida. Deus sempre tem planos melhores para mim e para você. Mas é preciso superar as decepções. Amém? Diga para o seu vizinho aí: supere as decepções. Vamos colocar de pé, por gentileza. Feche a sua Bíblia. Coloque aí no assento. E nós vamos orar agora, né? Dentro dessa palavra que Deus ministrou ao meu e ao seu coração, tenho certeza que Deus quer uma atitude minha e sua, porque falar, Ele já falou, mas Ele quer agora uma atitude. Talvez você tenha sido uma pessoa que quando passa decepções, você fica extremamente desesperado, você fica extremamente fora de si, pensa coisas que não devia, fala coisas que não devia, faz coisas que não estão de acordo com a vida cristã. Talvez quando você é decepcionado, você perde a sua fé no Senhor, você deixa de acreditar em Deus, e às vezes você até murmura e reclama de Deus. Talvez você é uma pessoa que quando é decepcionada, você faz igual Jeremias: por que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Talvez você é assim. Deus te trouxe hoje aqui para que você tenha atitudes para vencer e superar as decepções. Talvez você é daquela pessoa que na decepção você toma as decisões, e as decisões são erradas, e elas dão errado, e você se frustra, e talvez falta ali coragem para se arrepender e voltar, e por causa disso você tem se distanciado muito e muito do seu chamado, dos planos de Deus para a sua vida. É impossível não sofrer decepções enquanto estivermos aqui na terra. O dia que nós formos para a eternidade, lá vai ser maravilhoso, lá não haverá decepção nenhuma. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos superar as decepções. E é você e eu que precisamos ter atitude para isso. Então nós vamos orar agora, dentro do que Deus falou com você, dentro do que Deus ministrou. Culto de cura e libertação é para isso, é para recebermos a palavra e colocarmos o joelho no chão e orarmos ao Senhor e quebrantarmos e chorarmos e dizer: Senhor, me cura, Senhor, me liberta. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e ore ao Senhor dos exércitos. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar-se. Se você quiser vir à frente, vem à frente, não tem problema. Ajoelhe aqui ou fique em pé, depois nós vamos te ungir com óleo. Mas é um tempo de orar. É um tempo de tomar posse dos planos de Deus para a sua vida. Porque os planos do Senhor, os caminhos do Senhor são maiores para você. Fale com Deus. Ore ao Senhor. E à medida que o Espírito Santo for falando ao seu coração,
E se o Espírito Santo fazer você lembrar de alguém que te decepcionou, mais que depressa, libere perdão para essa pessoa, perdoe essa pessoa, para que os espíritos atormentadores possam deixar você. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo do Senhor que fale ao seu coração. Diga para Deus que você quer ter maturidade espiritual, que você não quer tomar decisões nos momentos de raiva, de ira, de decepção, de rancor, de tristeza. Peça ao Espírito Santo de Deus que controle as suas emoções, que não te deixe agir pelas emoções, mas que o Espírito Santo de Deus controle as suas emoções e que você tome decisões orientadas pelo Espírito Santo. Oh, aleluia, esse é um tempo seu. Vai orando aí, colocando a sua vida diante do Senhor, porque Deus te trouxe aqui para receber essa palavra. Deus te trouxe aqui para ministrar nesta palavra, para trazer um rema para a sua vida. Então não perca a oportunidade, não deixe para depois, não deixe para amanhã, conserte-se agora, fale com Deus. Se está lhe faltando fé, peça ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé, eu quero crer. Se é esperança, diga para Deus: Senhor, eu quero ter mais esperança, eu quero confiar e acreditar no Senhor. Se é decisões erradas, diga para Deus: Deus, me ensine a tomar as decisões certas e jamais tomar decisões nesses momentos de decepção. Fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Glorificado é o Senhor. Oh, xaramalama, suricanda, labaxê. Alabasuricanda, alabaxericanda, alabasuricanda, alabaxê. Glória ao Rei, glórias ao Senhor dos exércitos. Venha visitar o teu povo, a tua igreja, Senhor Jesus. Oh, Deus da glória. Oh, aleluia. Fale com o Senhor dos exércitos. O Espírito Santo de Deus está aqui para guardar o seu coração. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Diga para o Senhor que você quer viver os planos dEle, os projetos, os sonhos dEle para a sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha controlar a sua vida. Oh, Deus poderoso. Oh, aleluia. Oh, Deus da glória. Aleluias. Cante sobre você, profetize sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Tu és poderoso, Deus da glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Chame o reino de Deus para a sua vida. Chame a essência da palavra para a sua vida. Oh, Deus da glória. Fale com o Senhor. Tome posse dos planos, dos projetos de Deus para a sua vida. Glória ao Rei. Glórias ao Senhor dos exércitos. Oh, Deus da glória. Oh, Deus soberano, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, shei barabalabashuricanda labacericanda labaxei. Oh, como posso, ó Deus, tome a minha vida, Deus. Choricanda labacericanda labaxericanda labaxei. Oh, aleluia. Oh, shei balabalabaxo, Deus da glória. Deus poderoso, nós somos daqueles que cremos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito na nossa vida.
Nós somos daqueles que acreditamos que ainda que passemos pelo deserto, o Senhor está conosco. Nós somos daqueles que acreditamos que o Senhor permite o dia mau, a adversidade, para forjar o caráter de Cristo em nós, para que nós tenhamos maturidade espiritual. Nós somos daqueles, Senhor, que acreditamos, ó Deus, que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Nossas vidas estão nas Tuas mãos. Cumpra em nós o Teu projeto, o Teu propósito, os Teus caminhos, os Teus sonhos, os Teus planos, porque eles são mais altos, ó Deus, do que os nossos. Meu Deus, nos ajude a vencer todas as decepções que passamos e as que passaremos, ó Deus. Nos ajude a ter atitudes e jamais ficar paralisado, muito menos retroceder, porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Meu Deus, não permita que nós desanimemos, não permita que nós deixemos o Teu reino, deixemos a igreja, deixemos a Tua obra por causa de decepções. Nos fortaleça cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Abra os nossos ouvidos espirituais para saber ouvir o Teu Espírito Santo, para ouvir os bons conselhos. Mas nós tomamos posse da Tua palavra, e que o Senhor nos ajude a ter atitudes para superar e vencer todas as decepções. Sê conosco e nos abençoe, é o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, cante ao Senhor.